Graça e paz da parte do Eterno. Que bom estarmos mais uma vez juntos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui, hoje é quinta-feira, tá? Agora são 22 horas e 47 minutos. Foi bem complicado fazer essa lição, preparar ela, e eu peço o seu apoio. Como que você me apoia? Divulgando o vídeo, o canal, se inscrevendo, ativando o sininho e deixando seu comentário, dizendo o que é necessário para melhorar a aula. Pode deixar a sua opinião, pode deixar o seu comentário. Nós vamos procurar a cada dia melhorar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar a nossa aula, como sempre, orando a Deus. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio para que nós possamos melhorar cada dia mais conteúdo, explicação, enfim, tudo que você achar que deve melhorar, deixa a sua opinião e nós vamos responder respeitosamente. Pode ficar tranquilo que não vamos ser, de forma nenhuma, grosseiro ou mal educado, não. Aceitamos a sua opinião, sim. Vamos orar então para começar a nossa aula. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para abrirmos, Senhor, essa lição de número 6, falarmos, Senhor, da Tua palavra, aprendermos, Senhor, junto com os alunos e professores que estão assistindo essa aula. Eu peço desde já a bênção sobre cada pessoa, cada aluno, cada professor, cada um que abra esse vídeo, que assista essa aula, seja alcançada pela verdade da Tua palavra. Assim nós oramos, abençoando-os em nome de Jesus. Amém? Vamos para a nossa aula de número 6, a consciência, o tribunal interior. Como que essa consciência de vez em quando, né? Dá um peso na consciência. Vai ser no dia 9 de novembro, continuando com o nosso quarto trimestre. Já chegamos na metade, hein? Já chegamos na metade da lição do trimestre. Domingo agora vai ser a lição de número 6. Seria 6,5, mas enfim, quase na metade, vamos dizer assim. No objetivo do professor, ele tem 3 objetivos. Mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. O segundo objetivo, claro, vinculado ao segundo ponto, é ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. E o último objetivo, ligado ao terceiro ponto, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Nosso texto áureo da lição de número 6 diz o seguinte: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então aí nós vemos que nosso relacionamento, ele é tanto na vertical quanto na horizontal. A nossa consciência tem que estar limpa, tanto de mim para com Deus, quanto de mim para com o próximo. A verdade é que não tem como nós vivermos como um ermitão sozinho, não. Nós precisamos de relacionamento e dentro do relacionamento nós devemos ter comunhão. Verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Como que é gostoso, né? Deitar, dormir, sem peso na consciência, perder até a hora, sair desesperado tentando recuperar o tempo, mas não deu porque perdeu, porque a consciência está tranquila, está de bem com Deus e com os homens. Então, essa lição ela vai nos convidar a refletirmos
sobre a consciência como um tribunal interior dado por Deus, que acusa e defende e julga os nossos atos. Então, dentro desse mundo corrompido aí, é a oportunidade que nós temos de destacar a importância da nossa consciência, ela sendo guiada por Deus através do Espírito Santo dentro, como morada, né, no nosso coração. Então, que esse ensino possa fortalecer a sua fé, possa te dar uma direção, possa, por assim, limpar a sua consciência. Porque muitas pessoas, às vezes, têm na sua consciência de que não foram perdoados. Não, Deus perdoa. Você pode até sofrer, pode não, você vai sofrer consequências pelos atos que nós praticamos, pecamos, erramos, mas Deus perdoa sim. Então tenha sua consciência tranquila. A nossa palavra-chave não poderia ser outra, consciência. Então vamos trazer uma explicação sobre o que é consciência, definição geral, tá? A capacidade do ser humano de se perceber a si mesmo. Coisa que o animal, como nós vimos na aula passada, ele não consegue dizer, eu sou um cachorro. Ele age por instinto. Então, refletir sobre seus sentimentos, pensamentos, ações, ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Por exemplo, um cachorro, ele pode chegar numa pessoa amiga da família e ele morder. E no instinto, não na concepção, mas no instinto dele, ele está dizendo que ele está agindo certo. Por quê? Ele não conhece essa pessoa. Então, é o olho interior que julga as nossas atitudes e nos guia moralmente. Do latim, conscientia, né? Saber, ter consciência de si mesmo. Isso é uma definição geral. Na perspectiva bíblica, é a voz interior. É o testemunho dentro do homem, é aquele que fala que Deus está aprovando ou reprovando ele. Aí nós temos Romanos 2:15, que nós vamos ver durante a aula, 1 Timóteo 1:5, mas o fim do mandamento é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ainda, Hebreus 9:14, né? Ele está dizendo que ele purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, biblicamente, consciência é o santuário, é o interior, é onde Deus fala conosco. E ainda a consciência pode ser boa, fraca, cauterizada, né? Pura, e nós vamos discorrer na aula sobre isso. Ela pode ser sensível à voz de Deus. Ela pode ser vulnerável às influências e culpas. Ela pode ser cauterizada. E ainda pode ser limpa pelo sangue de Cristo. Então, é o altar da alma, é o propiciatório, é nela que se decide entre luz e trevas, é a obediência, é a rebeldia, enfim, é ali onde Deus vai dialogar com o ser humano. Ainda tem a síntese, né? Um quarto, a síntese. A consciência é a faculdade espiritual e moral que permite perceber a vontade de Deus, avaliar nossos atos diante dela. Então, ela funciona como um espelho da alma, ela é um juiz interior, nós temos isso. Então, dentro dessa consciência purificada pela palavra de Deus, vai fazer o quê? Vai ecoar, vai produzir a voz de Deus em nós. Essa voz divina que diz, não faça, não vá por aí, é quando o nosso espírito humano está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então ele fala conosco através da nossa consciência. Aí nós temos o primeiro ponto da nossa lição, antes e depois da queda, cujo objetivo, já falamos, que é mostrar aos alunos a origem da consciência humana, como senso moral, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Dá uma olhadinha nesse desenho, você já viu em algumas, se você assistiu alguma aula minha, você já viu esse desenho. Então tá ali, olha, a orelha, né, o lugar santíssimo,
A audição, santuário interior, ali é o lugar, é o santuário. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E é ali que reside a consciência. Mais como diz assim, mais próprio, né? É o propiciatório, seria a arca, a tampa da arca, que se chama-se propiciatório, onde estão os dois querubins ali, que é de onde Deus falava com o sumo sacerdote. Então nós temos aí a primeira manifestação. É um presente divino. Então, assim, a consciência nossa é um presente divino concedido por Deus, como parte da imagem e semelhança. E assim como o propiciatório é o lugar onde Deus manifestava a sua presença, a sua voz, é onde ele falava como sumo sacerdote, então é o ponto interior, é onde, apesar que há sim uma grande discussão entre os teólogos, em alguns defendem que a consciência é na mente e outros defendem que a consciência é entre o espírito humano e a alma, seria no coração. Então tem essa divergência aí entre teólogos e estudiosos, mas nesta aula nós vamos falar da consciência levando em conta o propiciatório, levando em conta a audição, que é por onde Deus fala. Se você chegou até aqui, nesse ponto da aula, se houver mais de 10, vou colocar mais de 20 comentários, eu posso gravar uma aula separada falando sobre Ozen, que é orelha, sobre a audição no contexto hebraico e o que representa a audição dentro do hebraico para o ser humano e a relação do ser humano com Deus. Então, se você deixar aí, se você veio até aqui, assistiu esses 12 minutos e quiser aprender, se você quiser saber mais sobre a audição dentro do contexto hebraico, é só você deixar o seu comentário e eu gravo uma aula separada explicando ponto por ponto. Então, nós temos aí esse presente divino chamado consciência. Nós temos aqui, olhe bem, eu estou meio assim resfriado, então às vezes vou dar uma tossidinha aqui, vou desligar o microfone, mas vamos até o fim, tá? Então, antes e depois da queda, nosso primeiro ponto, nós temos o espírito humano, e aí vocês sabem que essa parte é a consciência. Então, antes da queda, o intelecto humano, ele era iluminado pelo Espírito de Deus. Então havia essa harmonia, tá? A consciência funcionava como o eco da voz divina, conforme Salmo 19:1, Romanos 1:19. Então o homem, ele ia discernir, ele sabia. Havia o intelecto, o sentimento, a vontade que faz parte da alma, ele tinha essa harmonia com Deus, não havia conflito, tá? Não havia conflito entre Deus e o homem. Assim a consciência era perfeita. Ela era calibrada pela revelação divina. Então, sendo um reflexo do caráter de Deus. Por isso que Adão refletia a Deus. Então, o homem discernia, sim, pela revelação, não pela experiência depois de comer do fruto da árvore da vida. Bem calmo para que você possa entender, porque é uma aula bem difícil mesmo, essa aula de explicar a consciência. Então veja, Adão e Eva, eles ouviam claramente, perfeitamente a voz de Deus. Então, a alma estava alinhada, a audição espiritual era limpa e o eu espiritual, que é o corpo e a alma, governava o eu espiritual, que é a consciência ali, o espírito humano no coração, ele governava o eu pessoal, que nós vamos falar mais para frente, que é a mente e o corpo. Então, não havia problema. O homem conseguia discernir o bem e o mal, não por experiência, não pela convivência, mas por comunhão direta com o Criador. Tanto é que Deus falou
dessa árvore, do fruto desta árvore, você não vai comer. Então ele entendia que havia o mal de desobedecer a Deus. Ele desobedeceu porque ele quis, mas ele sabia, não por experiência, mas por revelação divina, discernir entre o bem e o mal. Aí aqui nós temos o intelecto. Então, no momento em que o homem desobedece, a luz apaga. A consciência não morreu, não. A consciência não morre. Mas o que acontece? Ela escurece. Então, dentro desse escurecimento, desse apagão, vamos dizer assim, a alma torna-se inquieta e ela é facilmente manipulada pelos instintos, pelos impulsos. Lembra os instintos que nós tratamos nas outras aulas? Então, o que acontece? Por isso, após o pecado de Adão e Eva, eles conheceram que estavam nus. Então, a consciência se torna acusadora e não mais guia. Então, a mente ficou o quê? Distrata, o coração rebelde e o espírito separado de Deus. A audição, que era limpa, audível, a alma alinhada, agora a audição ficou poluída. A consciência torna-se acusadora, né? Conheceram que estavam nus. Então o homem deixou de caminhar na presença de Deus, na comunhão com Ele, e passou a caminhar, eu diria, nesse contexto, ele passa a caminhar guiado mais pelos seus instintos, porque daí a alma começava a desejar aquilo que antes ela não tinha o poder, porque quem dirigia era o Espírito Santo. Agora é a alma e o corpo, então ele vai perder o controle sobre os seus instintos. Tá? E o que deu isso? O resultado? Agora a alma precisa ser purificada, regenerada. Ela passou a caminhar diferente. Então nós precisamos ser purificados, a nossa mente iluminada e a alma regenerada. Vejam, a consciência humana é um dos mais extraordinário, eu vou colocar dom, se é presente que Deus nos deu, então nós podemos até chamar de dom. Claro que eu não estou me referindo biblicamente, mas a consciência é um dos dons mais extraordinários que Deus concedeu para nós. Ela vai funcionar como um tribunal, ela vai julgar as nossas atitudes, ela vai despertar a nossa percepção moral. Antes de existirem leis escritas. Então Deus implanta, que nós vamos ver, né? Esse código moral, esse direito natural que nós temos. Então vejam como o pecado ele vai deturpar o ser humano. Ele vai bagunçar com essa nossa consciência que vai nos tirar a paz. Por isso que o textuário vai dizer que Paulo procura ter uma consciência limpa diante dos homens, diante de Deus e dos homens. Porque sem a consciência não estar alinhada, não estar ouvindo a voz de Deus, nós não vamos ter esse descanso, nós não vamos estar em paz. Então, é necessário nós estarmos com a consciência alinhada com a voz de Deus. Então, vamos lá. Aqui ainda dentro desse contexto, nós temos o eu espiritual e o eu pessoal. Então, o homem antes da queda ouvia claramente. Já falamos nisso, a consciência, enfim, né, o canal limpo da audição divina. Era o eco da voz de Deus em nós. Mas aí, o pecado, ele polui, ele traz esse ruído. Eu ia colocar o diagrama ali e acabei não colocando. Então esse barulho, essa agressividade, a rebeldia, a perda da harmonia, conforme Romanos 1:28. Então, a partir daí, o homem passa a confundir ruído com revelação. A consciência ainda existe, mas está
distorcida. Então, toda pessoa, olhe bem, nesse nível aí que nós estamos tratando, tá? Mesmo não crente, mesmo gentios, mesmo o povo que não pertencia a Deus, que nunca, né, eles receberam a Torá, quem recebeu foi Israel. Então, mostra uma lei escrita então, no coração deles. Então, toda pessoa nasce com esse senso moral. Toda a pessoa nasce com essa consciência do divino universal. Esse julgamento moral é uma capacidade inerente ao espírito humano. Então, o eu pessoal, ele dialoga, a mente ele vai dialogar, o eu pessoal ele vai dialogar com o eu espiritual. Então, veja, no campo da alma, o intelecto, o sentimento, a vontade, eles vão se interagir. Então eles vão interpretar os impulsos, eles vão julgar as intenções e vão emitir os juízos morais. Eles vão funcionar como uma luz interior, que vai traduzir a lei de Deus em discernimento. Então veja, a consciência não é apenas emoção, que é sentimento. Não é apenas lógica, que é o intelecto. Ela é interpretação moral produzida do espírito humano, iluminado por Deus. Então, a consciência é a parte mais nobre do ser humano. Ela responde diretamente a Deus. Por isso que nós devemos buscar a Deus para termos uma consciência limpa, uma percepção moral clara, um entendimento sem distorção, escolhas orientadas pela verdade. Porque depois da queda, o que passou a sofrer deformações. 1 Timóteo 4:2, nós vamos ver isso. Então o pecado ele vai obscurecer, ele vai confundir, ele vai fragilizar o nosso senso moral. Então o homem passa a justificar-se. Eu não quero adiantar o assunto aqui, mas o homem passa a justificar-se. Vocês viram como é complicado essa aula? Mas eu estou tentando, por isso eu criei esses desenhos gráficos todos, os diagramas, para que você possa entender melhor essa consciência dentro de você, dada por Deus, para que possa te guiar, mas você precisa estar iluminado pelo Espírito Santo. E como que isso acontece? Isso acontece hoje, quando Deus fala conosco. E como que ele fala conosco? Ele fala conosco através do Espírito Santo. Então ele vai falar comigo e com você através do Espírito Santo. Ele vai juntar esses dois. E onde o Espírito Santo vai falar? Onde é? Na audição. É no eu espiritual. Então a consciência é o canal interior da recepção da voz divina ou forma pelo qual o Espírito Santo comunica o certo e o errado. Olhe bem, se eu te fizer uma pergunta, eu vou fazer, mas você vai achar até engraçado. Por exemplo, para que serve o ouvido? Aí você vai me dizer, para ouvir, né, pastor? É claro, entre outras funções é ouvir. Mas dentro do nosso ouvido tem 3 ossinhos assim, dessa forma, tá? Os 3 assim, chamado ossículo. Ele é o responsável do equilíbrio humano. Quando nós temos tontura, quando nós perdemos o equilíbrio, quando tem labirintite, é porque esse ossículo ele está não atuando na sua função. Então vejam bem, quando o ser humano ouve a voz de Deus, ela vai no centro do equilíbrio do ser humano. Vejam como é maravilhoso. Se você assistiu até aqui e quer saber mais sobre o ouvido, me fale que eu gravo uma aula só sobre audição para que você entenda como que esse ossículo faz parte também do espiritual com Deus. Então veja, o Espírito Santo fala e a consciência é esse canal que recebe. Então Deus, ele coloca essa consciência, esse dom, esse presente, para que nós possamos entender corretamente
a voz dele. Então não é por um acaso que Deus coloca a consciência no homem. Deus coloca isso para que ele possa ver, para que ele possa entender, para que ele possa ser guiado, a sua mente possa ser iluminada pelo Espírito Santo. Direito natural. Então nós temos o direito natural, é o que? É um conjunto de princípios morais e éticos que estão impressos na nossa alma humana desde a criação. Então Deus implanta no coração do homem a consciência moral. Se é no coração, então é no espírito. É a voz interior que distingue o bem do mal, que vai dialogar com a alma, que vai nos fazer ter a percepção do que é certo e do que é errado. Mas esse código moral não precisa ninguém dizer para mim o que é certo e o que é errado. Por exemplo, duas crianças brincando. Uma tem um carrinho mais bonito e a outra o carrinho mais feio. Não todas, mas uma boa parte das crianças pega o carrinho da outra e sai correndo. Por quê? Porque a lei, esse direito natural, já está escrito no coração dela. Ela sabe que é errado pegar o carrinho do amiguinho sem pedir a permissão dele. Ela está cometendo, vamos dizer assim, um roubo, um furto. E ali, por isso que ela pega e sai correndo, porque esse direito natural já está escrito em nosso coração. Então, por isso mesmo, quem nunca teve contato com a lei de Moisés ou com o Evangelho, ele vai possuir dentro de si, olhe bem, uma referência interna de justiça. É algo que Deus é maravilhoso, ele coloca isso no ser humano para que ele compreenda, ainda que ele nunca veja a lei de Moisés, e ainda que ele nunca escute o Evangelho, olhe bem, ainda que ele nunca ouça as boas novas, mas há um direito natural e por isso a busca por Deus em algumas religiões ou etnias, vamos colocar assim, fabricam ídolos e árvores, enfim, porque é a busca, é o direito natural incrustado, escrito no coração de todos. Tá? E esse direito natural, quando ele é violado, veja bem, os 10 mandamentos foi com Moisés, bem depois. Mas Caim, ele já feriu esse primeiro direito natural. Então, o que ele faz? Ele atenta contra a vida do próprio irmão, Gênesis 4:8. Então, ele viola o princípio básico, o princípio geral, eu diria, de tudo que Deus criou, que é o quê? Que é a inviolabilidade da vida. A vida é inviolável, não pode ser tocada, não pode ser, ela não pode. E o que acontece? Logo após o crime, Caim experimentou o peso da consciência. Não porque alguém o julgou, mas porque a lei moral interna já o condenou. Então a própria consciência dele diz, você fez errado. Então o sentimento de culpa e desejo era de se esconder. Então esse aí vai revelar a consciência ferida. Quando ela acusa, não há fuga possível. Você pode até cauterizar, depois nós vamos ver isso, mas não há uma fuga possível disso. Então, mesmo nas profundezas, nos confins da terra, o salmista vai dizer, a presença de Deus, a voz da consciência vai estar lá, ela vai te alcançar. Não há para onde você fugir da presença
de Deus. Por isso que a consciência o eco da voz de Deus no nosso interior. Vamos para o nosso terceiro ponto. O nosso terceiro subponto, escrita no coração o direito natural. Então esse é conjunto de princípios morais e éticos que estão impressos na alma desde a criação, né? Então vamos em frente. Olha só aqui. Nós temos o corpo igual a dupla referência na lei mosaica. Então o eu pessoal, que é o corpo e a mente, ele vai receber a lei dada por Moisés, tá? Ele vai receber essa lei. Então Deus escreve princípios morais universais no coração do homem, tá? Mas essa lei de Moisés, ela é entregue ao eu pessoal. Vamos devagar para nós não confundirmos a sua cabeça, tá? E aí nós temos o eu espiritual, que é a lei moral, o direito natural, impressa por Deus no coração de todos os homens, inclusive dos gentios, daqueles, inclusive no meu antes, né, de aceitar Jesus, eu não possuía nada, mas eu sabia o que era certo e o que era errado pela voz da consciência. Então essa expressão ela vai revelar, né, a consciência é o campo onde a lei de Deus foi inscrita, tá? Então Deus escreve seus princípios morais no coração do homem, antes mesmo da lei mosaica. Mas a lei já existia, esse é código moral, é no interior. Então o direito natural ele é apresentado como um conjunto de valores e princípios não escritos, mas impressos na consciência, no coração do homem, desde o Éden. Reconhecido por todas as culturas, enfim, nós vamos ver aí depois, mas olhe bem, a lei sempre existiu. Porque como Caim e Abel iam oferecer um sacrifício se eles não sabiam como funcionava o sacrifício? Qual era a instrução? Como Noé ia colocar o animal puro e o impuro dentro da arca se ele não tinha lei nenhuma escrita? Então ela já existe, só não foi dada ainda ao homem escrita. Tá? Só não tinha sido dado escrita. Então a consciência como voz interior é universal, não depende de cultura, época ou religião para existir. Esse direito natural ele não depende disso, tá? Ele não depende de cultura, religião, época, não. Ele existe desde o Éden. E a função dele é o quê? A consciência, ela é antes da queda. Quando Deus cria o homem, já tem a consciência dentro dele. Então, essa dupla referência de lei mosaica e moral, ela vai trazer o seguinte, ó, aí nós temos o corpo, a alma, a mente, né, a parte física, o campo das emoções, onde a consciência vai operar, onde a alma, né, vai operar junto com a consciência e o espírito humano. Então, o eu espiritual, ele capta a lei de Deus, que está escrita no seu coração. Ele tem a sensibilidade moral dada por Deus e aonde a consciência é fundamentada. Já o eu pessoal ele está relacionado às decisões práticas. É aquilo que eu vou colocar, é onde eu escolho obedecer ou ignorar a consciência. É a área que vai sofrer a influência do pecado ou da obediência a Deus. Então veja, essa lei mosaica, ela vai ter o quê? Um caráter moral, civil e cerimonial. Enquanto que a lei escrita, ela vai ter assim a função de ditar para o eu pessoal aquilo que ele vai colocar em prática. Se eu amo o próximo ou não. Se eu amo o meu inimigo e oro por ele. Tudo isso está já escrito no nosso coração. Tudo isso já está dentro de nós. Agora, decisões, a prática, Deus nos deu através do quê? Da liberdade e do livre-arbítrio. Então, eu vou ser um ser moral. Todo ser humano que nasce, ele é moral.
E dentro dessa moralidade onde ele vive, porque, olhe bem, deixa eu ver se eu consigo explicar sem confundir a sua cabeça, tá? Dentro daquilo que ele está praticando, para ele está moralmente correto, porque ele tem a liberdade de praticar aquilo que ele está fazendo. A consciência dele pode até não estar acusando ou acusando e ele estar insensível, mas dentro da sua moralidade ele está dizendo que o caminho que ele está seguindo é correto. Por isso nós precisamos de Deus para alinhar a minha consciência a ouvir a voz dele e seguir realmente o que está correto. Tá? Então, olhando a imagem aí, nós vamos ver o seguinte, que a consciência não é uma invenção humana, não, de forma nenhuma. Tá? A consciência, ela é criação divina. Ela foi implantada no coração do homem antes da queda, mesmo sem Bíblia, mesmo sem Torá, mesmo sem Tanar, enfim, mesmo sem lei nenhuma, todas as pessoas possuem senso moral básico. E a consciência está dentro do nosso coração e ela vai dialogar com a alma. E ela está no lugar onde Deus escreveu a sua lei. Então ela funciona como uma lei moral interna, julgando e orientando o ser humano. Então me entenda, ela foi implantada, então mesmo sem Bíblia, mesmo sem Constituição brasileira, mesmo sem a Constituição do Brasil, sem ele conhecer, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que deve, a pessoa sabe o que deve e o que não deve fazer. A Constituição existe para regulamentar a convivência das pessoas entre si, mas eu sei, sem ler a Constituição, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Sinopse do nosso ponto primeiro. Graças a Deus chegamos até aqui. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Vamos para o nosso segundo ponto, o funcionamento da consciência. Ensinar que a consciência ela vai atuar como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, tá? Incentivando o autoexame constante. Vamos lá para o nosso segundo ponto, né? Acusação, defesa e julgamento. Esse tribunal interior, né? Dentro de cada ser humano. É uma voz moral que julga as nossas ações. Quantas pessoas não lembram daquele anjinho, né? O anjinho e o diabinho dos lados, assim, não faz, é certo, não é, e um cutucando, enfim, nos desenhos animados tinha bastante. Então, Davi, ele vai reconhecer, ele diz, Salmo 51 e 3, ele vai dizer, olha, eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Eu fico imaginando, né? Aqueles dois, uma acusa, você fez errado, o outro, você tem que fazer mesmo, vai dar certo. Enfim, essa guerra onde os desenhos animados, esse julgamento onde o desenho animado já retratava para nós. E aí nós temos a consciência, nós temos esse julgamento, nós temos o acusador, onde vai gerar culpa e vergonha, e nós temos o defensor, onde vai ter paz e retidão. Então, essa consciência é a sala do tribunal, é onde acontece, é onde está o juiz, onde estão as testemunhas, enfim. Então, veja, quando Adão e Eva, eles ouvem a voz interior, que os expõe a si mesmo, e foram abertos-lhe os olhos, Gênesis 3 e 7, de ambos, e conheceram que estavam nus. O verbo hebraico yadá, conhecer, indica uma percepção moral, não só um conhecer intelectual de estudo, não, mas é uma percepção moral. Então eles tomaram consciência das suas transgressões. Veja aí o acusador gerando culpa e vergonha.
medo. Revelaram, né? Revelaram e temeram. Ó, trouxe o medo junto e temeram porque estavam nus. Veja como a consciência funciona como um alarme divino. Opa, peraí, aguenta aí, você está fazendo algo errado. Ó, você fez o que não devia fazer. É como você tem um alarme no carro, alguém mexe onde não deve mexer, quebra um vidro, quer entrar na sua casa, o alarme dispara. Opa, peraí, é assim a consciência, ela vai dizer que você fez, então ela vai acusar, então um acusador aí vai dizer, você está fazendo errado. E a defesa é quando o homem anda em retidão, a mesma voz vai testificar a favor dele. 2 Coríntios 1:12 diz, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Então veja, se por um lado o acusador gera culpa e vergonha, pelo outro lado o defensor ele vai ter uma consciência limpa, é o selo da paz interior, é a aprovação divina. Por isso que ele vai dizer também em Atos 24:16, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então essa defesa interior é obra do Espírito Santo, é ele quem confirma o que é justo, o que fortalece a alma em tempos, né, de tentação, enfim, a consciência ela vai ser o juiz. Então, depois do acusador, né, ou defensor, a consciência julga o comportamento humano, o que você fez. Ela é o tribunal invisível, ela vai pronunciar. Lembra Davi? Ele está dizendo, eu conheço, eu sei. Então, é a consciência dizendo para ele, você errou, meu filho, você praticou algo que não deveria. Então, Davi experimenta o primeiro julgamento interno dele. Ele não contou para as outras pessoas, ele não espalhou. E aí ele confessa, em 2 Samuel 24:10, ele vai dizer, e disse Davi, muito pequei, bateu-lhe o coração e disse Davi ao Senhor, muito pequei. Vamos ver como é que está na King James, 2 Samuel 24:10. Vocês viram como é uma aula bem complicada? Eu estou orando já pelos professores de domingo para que eles possam esclarecer bem a cada aluno. 24:10, aqui 2 Samuel, está ali 2 Samuel 24:10. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Adonai, cometi um grave pecado. Agora, ó Adonai, perdoa este erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Bateu no coração, a consciência falou com ele. Então veja como que age esse tribunal dentro de nós. Então, quando a voz é ouvida, aí nós temos esperança. Quando é sufocada, o homem caminha para a perdição. É 1 Timóteo 4:2. Então, veja bem, olha aí, olha a figura de novo aí. O acusador, ele mostra o erro. O defensor, ele vai testificar da retidão. E o juiz vai emitir o veredito moral. Então, com todas essas funções aí, a consciência ela vai ser um instrumento de Deus dentro da alma humana. Então, eu vou te pedir, mantenha o tribunal da consciência limpa. Como que nós fazemos isso? Pela confissão e pelo arrependimento. Confissão sem arrependimento e arrepender-se sem confissão, eu acho meio bem complicado. Então, não cale essa voz interior, tá? Quando ela reprova uma ação. Essa semana eu passei por uma situação onde a minha consciência me acusou de algo que eu fiz e não deveria ter feito.
Ainda que eu encontrasse, ainda que eu encontrei algumas justificativas para fazer o que eu fiz. Mas a minha consciência, olha que maravilha. Quando Deus dirige o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito através do seu espírito. É maravilhoso, porque eu reconheci, não por mim, mas pelo Espírito de Deus que falou comigo e eu precisei tomar uma atitude. E eu tomei essa atitude e minha consciência ficou limpa, porque antes eu fui dormir, era 3 horas da manhã, era 3h15. Por isso eu não consegui gravar a aula, porque eu não estava de bem. Eu precisava consertar isso como? Eu tinha um acusador, vou voltar no desenho de novo, eu tinha um acusador onde estava me gerando culpa e vergonha. Ah, mas você tinha motivos para fazer isso. Não. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós temos que ouvir a voz de Deus. E aí o que eu fiz? Eu deixei o Espírito Santo ser o meu advogado, o meu juiz no meu coração. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Por isso que eu estou aqui hoje sorrindo desse jeito, feliz com a minha consciência. Se a aula demorar um pouquinho, assista em 2 vezes, 3, mas não perca esta aula, tá? Para que você possa entender. Porque se eu agisse diferente, o que viria? Viria o segundo ponto, vã justificativa. A consciência é corrompida pelo pecado. Agora ele conhece o mal e sabe que praticou. Então, o que acontece? As vãs justificativas. A mulher que o Senhor me deu. Aí fala com a mulher, a serpente. Então, quando acontece do olho ser aberto, imediatamente a consciência é corrompida pelo pecado. Então, primeira coisa, vergonha. Eu senti vergonha de mim. Eu senti vergonha de mim. Do que eu fiz. Não importa. Eu senti. Qual que é a primeira coisa? É se esconder. O terceiro é medo. Você já notou? Quando o pastor convida alguém que tem a fama de que revela, que tem a fama de que Deus conta para ele, Deus mostra, o que a pessoa faz? Ela não vai no culto. Ela fica em casa. Então ela vai se ocultar. Por quê? Por medo. Outra coisa, cheguei a tomar um susto. Quando você quiser saber, o medo dele Deus vai questionar, onde está? Não é para obter informação. Quer descobrir por que Deus perguntou onde está? Também deixa seu comentário aí. Se você vê até aqui é porque você está assistindo toda a aula, então deixa seu comentário. Eu vou gravar um vídeo pequeno, de 5 a 10 minutos, eu te explico o que significa quando Deus perguntou para Adão onde está. Mas vamos em frente. Então, não é para obter informação, não, onde ele está, localização, não, se você quiser eu te explico, não. Ele sabe de tudo, mas era buscando a consciência moral dele. Aí vem a justificativa, as vãs justificativas. Aí vem, como se diz assim, esse debate, né? Ela prova ou reprova esse tribunal interior? Produz paz ou perturbação? Então, quando nós pecamos, nada substitui confissão e arrependimento. Então, confesse. O salmista diz no 32:5, confessei-te o meu pecado e tu me perdoaste. Esse barulho é da moto, tá, irmãos, que passa aí. Então,
o que Provérbios 28:13, ele vai dizer: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então nós temos que confessar a nossa culpa uns aos outros, as vossas culpas, né? Então, quando pecamos, a consciência fala. Se tentarmos justificar com essa alma doente, com essa alma corrompida, degenerada que nós temos, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Nós vamos ter vãs justificativas. Aqui, nós vamos ter vãs justificativas. Então, eu conheço bem o mal. E mais ainda, nós vamos, quando confessamos e abandonamos o pecado, aí a alma é curada. A consciência não busca explicação. A consciência não quer saber se foi a mulher. A consciência não quer saber se foi a cobra. A consciência não quer saber se foi a dificuldade financeira que me fez roubar, a consciência não quer saber se foi o maltrato que me fez revidar. A consciência não quer saber disso. A consciência, ela busca a verdade. Então, a abertura dos olhos vai entrar a experiência do mal na alma. Adão e Eva não confessam, eles se justificam. E pensa, Jó, ele vai dizer no capítulo 9, que ele diz assim: se eu disser que eu sou íntegro, o Senhor é a própria integridade. Se eu disser que sou justo, mas o Senhor é a própria justiça. Então, quer dizer, não há explicação, não há justificativas. São vãs diante de um Deus tão grandioso. E vamos diminuir bastante diante da nossa consciência. Então nós precisamos fazer o quê? Confessar. E aí vamos restaurar a nossa comunhão com Deus. Aí tem um debate no tribunal. A consciência não é apenas um censor, ela é um debate, tá? Ela aprova ou reprova, ela produz paz ou perturbação, conforme a natureza das nossas escolhas. Então vejam bem, e conforme eu e você, nós vamos escolher. É conforme nós vamos tomar as nossas decisões. Vamos para esse tribunal? Então está aí, ó. A consciência, ela vai ser o tribunal interior. Então ela julga o presente, vai avaliar a nossa conduta. Ela, no passado, ela relembra e acusa ou absorve. No futuro, ela vai orientar as decisões para evitar o erro. Então, a consciência, ela vai atuar como um diálogo entre as outras faculdades, principalmente a alma. Nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nos pensamentos, ela vai analisar. Tá? Ela vai nos analisar, ela vai argumentar, questionar e racionalizar. Nos sentimentos, ela vai reagir com paz, medo, angústia, alegria, enfim, vai vir a reação. Por isso, Paulo vai dizer: a minha consciência dá testemunho juntamente com o Espírito, ou seja, a consciência não fala sozinha. Ela conserva com razão emoções e valores espirituais. Ela vai conversar ali com essa razão, com a nossa alma, com o eu pessoal. É o eu espiritual conversando com o eu espiritual. Então veja, a minha consciência dá testemunho juntamente com o Espírito. Então o exemplo bíblico de Davi, de ordenar o censo, acusou o coração de Davi, Salmo 24:10. Não foi ninguém fora, foi o tribunal da alma, não foi ninguém que foi lá dizer para ele. Então, esse exame exterior, olha que interessante. Todo mês, uma vez por mês, tem ou o pastor da igreja, ou a pessoa que ele vai designar, lendo uma passagem bíblica que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar o irmão do lado, não é para examinar o irmão da frente, o da esquerda, da direita, à frente ou atrás, não. É a si
si mesmo, tá? E a minha versão, eu gosto da King James, vocês sabem, ela traz como se diz assim, uma tradução diferente, e por isso que eu gosto dela. Olha, vamos ver como que está dizendo esse examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, 1 Coríntios 11, 28, vai dizer assim, ó, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Então, esse tribunal que nós estamos vendo, esse julgamento, o que ele vai fazer? A consciência, ela vai investigar a ação. Ela pesa as intenções, ela confronta o pensamento e produz um veredito. Então, quando o veredito é favorável, vai surgir um fruto precioso, uma consciência limpa. Quando o mundo acusa, olha só, por isso vai dizer em Atos, e Paulo vai dizer em Romanos 9:1, ele vai dizer da consciência, porque quando a consciência é limpa, a alma descansa, o coração encontra paz e o espírito permanece firme, até o corpo se fortalece. Então, esse julgamento, esse tribunal todo que nós estamos vendo aí, tá? Esse tribunal todo que nós estamos vendo aí, vai produzir isso. Vai fazer isso na nossa vida. Então, a alma vai descansar, o coração vai encontrar paz, o espírito permanece firme e o corpo até se fortalece. A consciência julga nossas ações como um tribunal moral interior. Então, quando há pecado, ela acusa. Não tem retidão aí não. Ela está dizendo, você está fazendo errado. Mas quando há retidão, ela dá paz, ela não acusa, ela dá tranquilidade. Por isso mesmo o homem é acusado pelo mundo, mas ele é absorvido por dentro. Então, o mundo, diante da nossa índole, diante do nosso bom comportamento, o mundo pode falar o que quiser. Nós vamos estar de bem com a nossa consciência, tá? Então, vamos à nossa sinopse do ponto 2, tá? A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Mas se os homens nos acusam, mas se a nossa consciência está limpa, então é maravilhoso. Pode falar o que quiser, mas a minha consciência está limpa. Nosso terceiro e último ponto. A consciência é falível. Precisamos alertar os nossos alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Então vamos lá para o primeiro subponto: defeitos da consciência. É dada por Deus, porém pode ser deformada. Assim como o corpo adoece, assim como o corpo enfraquece, a mente pode se confundir, a consciência também pode se corromper. Olha, existe 3 juízos, e partindo da consciência. O primeiro juiz, você compra, você paga, você pode pagar. Você pode corromper o juiz. O segundo, você pode cauterizar, dizer que está certo, pronto e acabou. Mas o terceiro é divino. Então, humano você compra, o juízo da sua consciência cauteriza, mas o divino você não compra e nem cauteriza. Assim funciona com a consciência, ó. Assim como o corpo pode adoecer e a mente pode se confundir, a consciência também pode se corromper, quando não é guiada pela verdade. Vamos voltar no nosso desenho de novo, que eu usei muito ele para explicar. Então nós temos aí, primeira, a consciência fraca, legalista,
rígida, insegura. Vive com medo, uma culpa excessiva, né? Julgamentos. E isso me leva muito ao Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu falei aqui numa aula a diferença entre o simples e o humilde. Você sabe qual que é a diferença entre o simples e o humilde? O simples é o que tem a consciência fraca. Ele é levado por todo vento de doutrina, todo vento e roda de doutrina. Efésios 4:16, se não me falha a memória. Esse é o simples. Ele não quer conhecimento. Ele não agrega conhecimento. Ele se deixa levar pelas opiniões. Ele é fraco. Ele às vezes, assim, se torna rígido com algumas coisas. E o que vai gerar isso dentro de uma consciência fraca? É medo, é culpa excessiva, são julgamentos que se eu não fizer isso, Deus não me aceita, que se eu fizer isso, eu diria a dualidade do homem. O que pode e o que não pode, para resumir tudo. A segunda consciência, ela é contaminada ou corrompida, ela já é o que se detém no caminho dos pecadores. Ela transforma a verdade, ela muda, ela mistura a verdade e mentira. Então ela quer justificar o pecado e distorce os valores. Ele é insensato. Quem se detém no caminho dos pecadores é insensato. Ele justifica o pecado e quer distorcer os valores. Eu sei que o primeiro ele vai dizer que se eu fizer isso, eu sou culpado, tal. Mas o segundo ele vai dizer que nada é pecado, que tudo é permitido por Deus. Aí nós vamos entender que realmente não funciona assim. E a terceira consciência é a cauterizada. É aquela insensível ao pecado. Não sente culpa, vive no erro sem arrependimento. É o escarnecedor. Ele já perdeu o respeito pela autoridade. E quando eu falo que ele perdeu o respeito pela autoridade, ele perdeu o respeito pelo pai, pela mãe, pela polícia, pelo juiz, enfim, ele não tem escrúpulo nenhum mais. Então veja, essas são as três consciências humanas atuando: a fraca, a corrompida e a contaminada. Então vejam bem, a consciência fraca, ele se sente culpado por tudo, vive com medo de errar, julga os outros sem misericórdia. A consciência deles, 1 Coríntios capítulo 8 e 7 diz, a consciência deles, sendo fraco, contamina-se. E então aqui não falta sensibilidade, aqui sobra. É uma alma que não sabe descansar na obra de Cristo. Então ele é muito sensível a tudo, é o exagero, a carne viva, por assim dizer, não pode encostar. A consciência contaminada já é deformada na interpretação. O certo parece errado, o errado parece certo. A mente e a consciência deles estão contaminadas. Então, onde vão ser contaminados? Pela cultura, pelo relativismo, pelo emocionalismo, pelas doutrinas estranhas, por líderes manipuladores. Então, resultado, o que acontece? Adultério chama de amor, soberba chama de autoestima saudável, rebeldia de autenticidade, e assim vai se justificando. Aí vem a pior, que é cauterizada. Cauterizada vem do termo, do processo de queimar um tecido nervoso até perder a sensibilidade. Então ela é o contrário, ela já não sente peso do pecado. Ela perde o temor do Senhor e se torna indiferente à santidade. Efésios 4:19. Perderam toda a sensibilidade. Esse estágio é de quem pode pecar sorrindo, porque o seu juízo interior se calou. Se no primeiro a sensibilidade é extrema, aqui não há sensibilidade nenhuma. Se no primeiro tudo preocupa, tudo, aqui nada preocupa. É um caso praticamente perdido. É só com jejum e oração para restaurar. Então veja, cuidado com a sua consciência, cuidado com as suas atitudes. Isso vai
produzir o quê? Um desequilíbrio. Ela funciona só se for alinhada à palavra de Deus. Se o Espírito Santo dentro de nós, ele vai, e se nós cultivarmos em nós temor e humildade. Olhe bem, você sabe por que Jesus foi vencedor? Porque ele suportou as afrontas. Se você é aquele que não leva desaforo para casa, eu estou aqui dizendo com certeza que provavelmente você não vai ser um vencedor com Cristo. Nós temos que levar o desaforo para casa. Nós temos que saber quando falar, quando não falar. As nossas atitudes, nós temos que ter a sensibilidade na medida certa. Veja, você precisa ter. Tá? Então, a consciência ela só vai funcionar alinhada com a palavra de Deus. 1 Timóteo 1,5 diz, o fim da doutrina é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de fé não fingida. Então, sem esse cuidado, a insensibilidade produz permissividade. Difícil a palavra, né? Tudo é permitido. A hipersensibilidade produz extremismo. Tudo é pecado. Então, ambos os extremos são prisões. Ambos os extremos estão amarrados. Então, é nessa fragilidade que o inimigo, as seitas, as religiões vão atuar. Vai fazer o quê? Vai manipular a culpa. Quer dizer, a consciência fraca, ela vai pegar o controle. Vai normalizar o pecado na consciência cauterizada. Então veja onde o inimigo, as religiões, os líderes, os pastores que não têm compromisso com Deus, eles vão agir na consciência fraca, eles vão manipular a culpa, eles vão controlar. Na consciência cauterizada vai ser escravidão espiritual. Então Paulo nos alerta em 2 Colossenses 2, 16 a 23, ninguém vos domine. Então a consciência é o tribunal interior que pode ser corrompido e enfraquecido. Ele pode ser corrompido e enfraquecido. Ela deve ser educada, sensibilizada pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, sem esse equilíbrio, a pessoa não sente mais o pecado, não vê o pecado e vê o pecado onde não há. Os dois extremos. Num, ela não sente mais, no outro, ela vê onde não há. Então, a maturidade é andar em verdade com equilíbrio. Por isso que em Efésios, os 5 ministérios, qual que é a função dos 5 ministérios? É a unidade da fé, primeiro, a unidade da fé, é o 4 e 12, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E qual que é o objetivo? O 14 vai dizer, é para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então cuide, seja dirigido pelo Espírito Santo. Não se deixe levar. Não se deixe ser influenciado por teologias que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vamos para o nosso segundo e último subponto. Deus, o juiz supremo. A consciência é o tribunal interior, mas não é final. Então ela pode acusar injustamente ou defender equivocadamente. Por isso, o pronunciamento da consciência não é absoluto. Paulo expressa aí, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado de não ter a nossa consciência como o final. Por quê? Pedro nega Jesus. Olha, essa é a consciência fraca.
negou Jesus sem perceber a gravidade até ouvir o galo. Então, às vezes eu preciso ser despertado pelas minhas atitudes, pelo que eu fiz, pelo que eu cometi. É grave, mas como a consciência é fraca, ele não vê a gravidade. Ele não vê o mal que ele fez. Então o galo canta, ele precisa ser despertado. A segunda consciência é a... Até me fugiu da memória aqui, a segunda consciência, ela uma é a fraca. Rapaz, como que me fugiu da memória? É a contaminada. A contaminada foi Davi. Após o adultério e homicídio, sua consciência ficou entorpecida. Quer dizer, o pecado pode anestesiar. Ele fez tudo aquilo, né, anestesiado. Ele fez sem perceber. Então o pecado pode anestesiar o nosso coração, a nossa consciência e dizer, não, nós estamos certos, estou levando, ninguém está sabendo, é só eu. Mas não, ela está lá. Então a consciência ela pode causar isso. E a última é a cauterizada, é a de Faraó, coração endurecido. Mesmo vendo sinais, a consciência pode ser cauterizada. Mesmo vendo sinais, ele não arredava o pé. Então a consciência ela pode errar. O padrão final não é o meu sentimento, mas é a verdade de Deus. Então quando a consciência não acusa, mas Deus acusa. Você não está sentindo nada, mas Deus está dizendo que você está errado. Então é possível a pessoa sentir culpa e ainda assim não sentir culpa e ainda assim estar em pecado. É como Faraó. Viu os milagres, viu os sinais, Deus falava com ele, mas não. Ele não queria. Então veja, nós precisamos ter cuidado com a nossa consciência. Nós precisamos entender que ela é falível. Aí eu montei um gráficozinho aí. A consciência está abaixo de Deus. A consciência é o testemunho interno, parcial. A palavra de Deus é o padrão absoluto, é o final. E Deus é o juiz supremo, ele é perfeito. Então, a consciência pode enxergar a intenção, mas só Deus sabe por que você está fazendo, a motivação. Ela pode apontar a ação, mas só Deus revela, ele esquadrinha o coração e sonda os rins. Onde há conforto, por isso o confronto espiritual. Por isso que eu quero te dizer, você não vem na igreja para você se sentir bem, você vem para ficar melhor. Não é para se sentir bem. Então, por isso que a gente precisa do confronto espiritual. Palavra, oração, aconselhamento, pregação, disciplina do Espírito. Tudo isso ele tem que ser aplicado com amor. Por quê? Porque tem que funcionar como algo restaurador, não acusador, te condenando por algo que você fez errado. Você fez, mas precisa essa ação minha de pregar, de ensinar, de aconselhar, de disciplinar, ela precisa ter um intuito de restaurar, não de condenar. Quem condena vai ser Deus. Eu tenho, mesmo apontando, eu tenho que levar o remédio, a solução. Então, onde há conforto, não há arrependimento. Onde não há arrependimento, a consciência adoece. E quando a consciência acusa, Deus perdoa. Então há pessoas sinceras que já confessaram, mas que a culpa permanece. Isso é quando você não compreendeu que Deus te perdoou. Aí você fica dizendo, não, eu estou passando isso porque Deus está me castigando. Não, Deus está te preparando para algo maior na sua vida, mas você está com essa consciência de culpa. Por quê? Porque você não entendeu, não compreendeu o perdão de Deus. Ou foi ferida por acusação religiosa também, porque a Bíblia diz que é mais fácil tomar uma cidade forte do que um coração magoado. Então você carrega traumas. Por isso que a palavra de Deus, mesmo dizendo que você fez errado, mesmo dizendo que você estava errado, mas o intuito é restaurar a sua vida espiritual. Se o nosso coração, 1 João 3,20, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. 1 João 3,20.
Então vejam bem, dentro desse gráfico que nós fizemos aí, a consciência é o testemunho interno, a palavra de Deus é o padrão absoluto, final, Deus é o juiz supremo. Então, a postura de um verdadeiro discípulo de Deus, de Jesus Cristo, é humilde primeiro. A diferença do simples e do humilde. O simples, ele se deixa levar. O humilde, ele tem, ele sabe, ele conhece, mas ele está no meio de todo mundo. Ele é igual a todos. Por isso, o humilde é vigilante, ele é submisso, ele é desejoso de ser moldado por Deus. Mesmo quando a consciência está tranquila, examine-se diante de Deus e da palavra. Mesmo quando a consciência está pesada, confie no perdão da cruz. Peça que o Espírito Santo revele o que você não consegue ver sozinho. Não basta ter consciência, é preciso ter consciência iluminada por Deus. Vamos à nossa sinopse do terceiro ponto. Opa, errei o botão. Do nosso terceiro ponto vai dizer o seguinte: a consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Nossa conclusão, agora sim a nossa conclusão. Devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder de seu sacrifício. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. E eu quero repetir para você de novo, não basta ter consciência, é preciso ter consciência iluminada pela palavra de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido e amado Deus, Pai eterno, Senhor, diante dessas pessoas que assistiram a aula, Senhor, onde a consciência pesa por um erro cometido, mas confessado, que o Teu Espírito Santo leve paz a esse coração, que o Teu Espírito Santo leve sossego a esse coração, que essa pessoa possa ouvir através da sua consciência o Espírito Santo falando com ela: o teu pecado está perdoado. E essas pessoas que ainda têm a consciência pesada, que não sentem o seu perdão, por falta de confissão, que elas tenham coragem, que o Espírito Santo possa convencer a elas a confessarem diante de Deus: sou pecador, preciso do seu perdão. E assim nós oramos por eles neste momento, que o Senhor receba essa confissão autêntica, verdadeira, e que o Senhor perdoe, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê calma, que o Senhor dê segurança em saber que eles estão seguindo a Cristo. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, abençoando-os, e quem concorda diz amém. Shalom Vraha Lehitraot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.